Olá, gente! Chegando com mais um da atual temporada, terceira temporada de Potter Entrevista Gaúcha ZH. Que diabos, afinal, são esquerda e direita? Fomos atrás de pessoas que pensam completamente diferente, porque é isso que a gente quer. Para quem tá ouvindo pela primeira vez, é o seguinte, eu pergunto, fico em silêncio. Não é debate. Eu quero ouvir a pessoa para você agora aí, quando vai ouvir, chegar a um acordo com essa pessoa ou a um desacordo com essa pessoa. Então a gente tá indo atrás de todo mundo aqui nessa temporada e agora chegou a hora de ouvir uma pessoa que foi um personagem do ano passado aqui no Brasil e tá sendo de alguma maneira personagem nesses últimos tempos, que é quem foi candidato à presidência da República, o empresário, o engenheiro, o senhor João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo no Brasil. Todo mundo sabe que ele é de direita, mas que direita é essa que ele é, né? É de direita que se fala, né? A gente sabe que ele é contra a esquerda, tem alguma coisa da esquerda que ele gosta? Não sei e vou perguntar agora, ligando para João Amoedo. Alô? João Amoedo. Oi, tudo bem, Luciano? Tudo bem, já estamos gravando para não perder o seu tempo. Tudo bem? Ótimo. Tudo ótimo. Não, eu acho melhor nesse telefone mesmo, porque o outro acho que está com um probleminha, acho que está com um problema de bateria, alguma coisa que ele tocou uma vez, mas ficou mudo. Sem problema, sem problema. Estamos aqui, estamos conseguindo comunicar. Tomara que a telefonia brasileira ajude, diga-se de passagem. Vai nos ajudar. João Amoedo, o nosso tema na terceira temporada é que diabos, afinal, são esquerda e direita? A gente está ouvindo o máximo possível de pessoas diferentes, né? Que a gente já tem uma ideia, obviamente, de o que pensa, ou pelo menos do que gosta, né? E eu fico muito curioso com a tua opinião sobre esse tema. O que pensa o João Amoedo sobre isso, né? Até pela carreira que tu estás a iniciar na política, digamos assim, né? Foi um dos presidenciáveis, teve uma votação expressiva. A pergunta é complexa, a gente pode esmiuçar mais, mas eu queria que tu falasse bastante sobre isso, assim. Começamos o que é direita, começamos o que é esquerda. Por favor, o espaço é seu. Olha, a partir de agora. Eu particularmente gosto de fazer uma distinção um pouco diferente, porque essa distinção esquerda e direita é um negócio antigo, meio ultrapassado, e que às vezes cada pessoa acaba tendo o seu entendimento, né? Então eu gosto mais, até para quando a gente entra na política, ou principalmente para ter uma linha que vai nos levar a decisões sobre o papel do Estado, onde é que o Estado deve investir, o que a gente deve apoiar. Eu gosto mais, e aí talvez depois a gente faça uma associação de direita e esquerda com isso, mas uma definição que diz o seguinte: tem um grupo de pessoas que entende que o Estado vai resolver o problema do cidadão, né? E aí talvez esteja mais associado à esquerda, né? E tem outro grupo que entende que o cidadão é mais competente para cuidar da sua própria vida, que é o que a gente comunga, que a gente acredita, que eu acredito, é o que o Partido Novo acredita. Então, que o cidadão tem que ter mais liberdade, mais autonomia, porque ele vai ser o melhor gestor da sua vida. E o fato disso acontecer e você dar essa liberdade ao cidadão não faz com que ele deixe de lado a solidariedade em relação aos outros, né? Porque muitas vezes eu tenho assistido isso, quer dizer, a esquerda gosta de passar a impressão de que a direita são pessoas um pouco egoístas, que pensam só em si mesmo, que não estão pensando no próximo, mas é justamente o contrário. O que está provado aí pelo mundo, pelas nações que se desenvolveram, é que são justamente os países, as nações, as sociedades, onde o indivíduo, a sua liberdade, o seu patrimônio é preservado, é onde você consegue evoluir mais e, consequentemente, tirar todas as pessoas da pobreza ou dar melhor qualidade de vida para todo mundo. Então essa é a linha que eu acho que é importante a gente fazer essa divisão. E a esquerda, no fundo, acabou não funcionando em nenhum lugar do mundo, né? Não teve sucesso, foi um conceito que a gente viu, os fatos mostraram que não funciona. A ideia de ter um Estado forte, que cuida da vida das pessoas, que interfere e que usa como argumento, que faz tudo isso para prover para aqueles que menos têm, na prática a realidade foi bem diferente. Parece que é melhor definido, e é uma coisa estranha porque o conceito para a esquerda é mais jovem, né? Mas parece que é melhor definido que a esquerda. Assim, eu estou enganado, as pessoas sabem mais o que é esquerda. Óbvio, eu não estou falando só de economia, né? Porque a palavra é mais complexa que isso. Pode ser ou esse pensamento é errado, meu? Eu acho que sim, porque o que aconteceu, o pessoal da esquerda foi mais eficaz em termos de comunicação.
e grudou na chamada direita, especialmente no caso específico do Brasil, né, a ideia de quem era de direita era da ditadura militar. E o Brasil, durante muito tempo, teve essa associação das pessoas acharem que direita significava ditadura militar. E, consequentemente, então, era melhor ser da esquerda, porque se a direita era ditadura, eu fico com esse outro negócio, que não é ditadura. Mas, quando você vai analisar efetivamente pelo mundo, num conceito mais amplo, o que significa, e mais verídico, né, de acordo com os fatos, o que significa esquerda, o que significa direita, você vê que não é verdade isso, que a esquerda tenha sido algo mais produtivo, ou que tenha trazido melhores resultados. Entendi. E por que... Bom, vamos lá. A gente está nessa discussão no Brasil, né? E as pessoas... É tão complexo o que é ser esquerda e ser direita, e tão não complexo ser de esquerda e ser direita, né? Qual é o primeiro aviso, assim, João, que as pessoas enxergam, assim? Não, eu sou de direita por causa disso. Qual é a primeira... Ou eu sou de esquerda por causa disso. Tu consegue enxergar por que rapidamente uma pessoa se define em ser de esquerda ou ser de direita? Quando eu vejo algumas definições, mas claro que eu não concordo, que assim, o sujeito quando diz que é de esquerda, ele quer dizer que ele pensa nos outros e está preocupado com o lado social e que ele pensa nos outros. Mas isso é uma definição, no meu entender, equivocada, porque quem está do outro lado também pensa. A grande diferença é que as intenções de quem está na esquerda não trazem, na grande maioria das vezes, eu diria quase na totalidade, bons resultados, né? E não adianta você ter boas intenções, porque se o caminho adotado é ruim, você não vai ter os resultados que eu gostaria que existissem. E pelo contrário, quando você vai para a direita, que defende mais o capitalismo, de novo, eu estou falando aqui esquerda-direita porque é o termo que você está usando, mas eu prefiro falar mais, vamos dizer, associar a direita a algo mais liberal, quer dizer, aquele que confia no cidadão, no indivíduo, né? E quando você vai mais nessa tese, aí você vê que são justamente as nações que têm mais liberdade econômica, que têm menor intervenção do Estado, onde as regras de negócio, a aplicação das leis é mais efetiva, são essas nações que têm mais prosperidade, maior segurança, melhor qualidade do ensino. Então, eu acho que isso é que a gente tem que mostrar, especialmente para as pessoas que estão leigas nos dois assuntos, para dizer o seguinte: é um caminho que não leva necessariamente à prosperidade, e o outro tem levado, né? Óbvio que você não vai resolver a pobreza do mundo, melhorar a qualidade das pessoas do dia para a noite, mas o histórico mostra que a tendência de melhora e a tendência de uma qualidade de vida melhor e de uma sociedade mais justa é muito maior no que a gente pode chamar de uma economia liberal, que se aproxima do direita, do que na esquerda. Entendi. Quando tu chega e fala pra gente, tu falou agora há pouquinho, a esquerda não deu certo em nenhum lugar do mundo. Que esquerda é essa que não deu certo? A esquerda basicamente regimes comunistas ou socialistas, então União Soviética, Alemanha Oriental, a Coreia do Norte, Cuba. Então todos esses lugares que adotaram uma tese de que os meios de produção devem ser do Estado e não do indivíduo, que foram contra a propriedade privada, tudo isso não criou os incentivos corretos para que a sociedade se desenvolvesse, né? E foi justamente a falta de criação desses incentivos corretos, que é a busca do lucro, a busca do atendimento ao cliente, a busca da produtividade, né? Tudo isso que essas sociedades, ao tirarem esses incentivos, fizeram com que elas não progredissem, né? Enquanto que as outras que tinham esse incentivo, que protegiam o patrimônio, que protegiam a propriedade do cidadão, que davam liberdade para ele para empreender, que deixavam os meios de produção pertencendo a eles, puderam progredir. E no Brasil, durante muito tempo, a gente foi nesse meio do caminho, né? E por isso que o Brasil tem sido um país com um crescimento pífio, né? Porque, apesar de ser uma economia capitalista, a gente está num regime capitalista, o Estado brasileiro tem um peso muito grande. Basta ver que a gente paga quase 40% de impostos, né? Então, o Estado domina boa parte dos recursos da poupança brasileira, o que tira esse caráter de um mercado mais livre, da livre iniciativa. E, consequentemente,
faz com que o país tenha dificuldade em crescer, em gerar emprego, em produzir riqueza. O problema é o quanto o Estado pega da gente, ou não interessa o quanto ele pega da gente, se ele pode devolver em áreas, sei lá, áreas essenciais, digamos assim? Olha, na verdade, o quanto faz muita diferença, porque como o Estado não tem os incentivos corretos para a aplicação dos recursos, e isso está muito presente na iniciativa privada. Quer dizer, se você não investir corretamente os seus recursos, não fizer um bom produto para o seu cliente, não tratá-lo bem no serviço que você presta, você deixa de existir, você quebra, você vai à falência. Então, é justamente isso que faz com que você procure ser muito eficiente na aplicação dos recursos, em combater a ineficiência, onde a corrupção é uma das grandes ineficiências de qualquer processo. Quando os recursos estão dentro do Estado, o Estado não quebra, porque ou ele emite dinheiro, ele gera inflação, ou ele toma dívida, ou ele aumenta os impostos. Então, todo esse mecanismo de segurança que existe na iniciativa privada, dentro do Estado não existe. Então, o que acontece no Estado? A gente acaba tendo uma ineficiência na gestão, ineficiência na prestação de serviços, um ambiente mais propício à corrupção. Então, nós, na verdade, temos uma produtividade muito baixa no país, quando a área pública está atuando em assuntos que ela não precisaria estar. Né? Então, assim, é difícil você imaginar um cenário onde a área pública, sem os incentivos que só existem pela dinâmica e na área privada, ela possa ir bem. Pode até acontecer, mas não é regra, né? Entendi. E é difícil você perpetuar isso. Então, acho que esse é o grande problema. Em cima do tema, né, proposto aqui, no momento que eu te perguntei de quais esquerdas que não tinham dado certo, quando tu fala isso, parece que quando a gente está falando da Guerra Fria é muito mais fácil de definir o que era esquerda e era direita. Cai o Muro de Berlim, essas coisas ficam mais complexas e se misturam. Por exemplo, tu luta e lutou contra o governo PT. O governo do PT não tinha tantas características assim, principalmente na economia, de uma característica de esquerda como a gente conhecia antes. Porém, na hora que tu entrou no papo mais pós-Guerra Fria, tu começa a citar o Estado, né? Aí é mais moderno isso, mais Estado e menos Estado. Se eu tivesse que fazer um podcast mais adequado à palavra, seria isso? O que diabos, afinal, é ter pouco Estado e ter muito Estado? Eu acho que é mais adequado. Acho que depois da Guerra Fria veio o tal a questão do socialismo, né? O social-democracia, que é um nome bonito, né? Tudo que tem social vira uma coisa interessante, um nome bonito, mas a social-democracia, no fundo, é um pouco das ideias um pouco da esquerda, de ter um Estado mais provedor, né? O problema é que esse Estado é provedor sempre às custas do cidadão, com alta carga tributária e com ineficiência grande. E acho que a gente aprendeu, especialmente no Brasil aí, nos últimos anos, que todas aquelas promessas de que o Estado vai prover isso, o Estado vai prover aquilo, no fundo acaba não acontecendo, né? A nossa Constituição depois de 88, onde havia uma série de promessas, muito mais direitos para o cidadão do que deveres, tornou o nosso modelo aí quase que inviável, né? A gente vê hoje uma carga tributária enorme, o governo não consegue entregar uma educação mínima de qualidade, a parte de segurança nem se fala, né? O Brasil aí no ranking, no topo do ranking aí dos países com a maior quantidade de homicídios por habitante, e a saúde também sofrível, né? Então, e por outro lado, e aí o que me chama a atenção muito no caso do Brasil, de novo, é um indicador nosso de liberdade econômica. O Brasil está lá embaixo, acho que, se eu não me engano, está na posição 143 e caindo do índice de liberdade econômica. E tudo isso mostra por que a gente explica, na verdade, por que a gente não consegue crescer. O Estado passou a ter um papel muito dominante na economia, e os políticos, no fundo, uma parte deles, pelo menos, acabou usando essa preponderância do Estado e a capacidade que eles tinham de influenciar na máquina pública, seja através de lei, seja através da gestão das empresas estatais, em benefício próprio. E aí se criou todo esse ambiente aí que a gente viu de conluios entre empresas públicas e privadas
financiando políticos para se perpetuarem no poder, né? Então, acho que esse é um modelo que a gente precisa desmanchar, que durante muitos anos foi vendido como sendo um modelo ideal. Mas a realidade mostrou que isso não é verdade, né? Acho que os brasileiros começaram a entender que esse processo não funciona contra a gente, né? Contra os brasileiros. Mas eu acho que essa definição que você falou de menos Estado e mais Estado, por que é interessante? Talvez a gente possa fazer duas, eu talvez até dissesse ou mais Estado e menos Estado, ou mais cidadão e menos cidadão, porque quando o Estado cresce, ele rouba espaço do cidadão, né? Então, quando você tem mais Estado, significa que você tem menos cidadão, menos liberdade do próprio cidadão, né? Então, não é que a gente seja contra o Estado em si. O que a gente quer é mais liberdade, mais autonomia para o cidadão. Só que as duas coisas acabam sendo conflitantes, né? O Estado e o cidadão. Uma coisa que eu estou notando aqui quando eu faço essa pergunta para as pessoas é que o papo, ele envereda para a economia, né? Uhum. E só que o que a gente mais vê nas discussões, principalmente as discussões online no Brasil, é que são outras coisas que dominam esse ambiente. Vou usar exemplo. Eu tenho quase certeza absoluta que todos os votos que o senhor teve na eleição foram votos de pessoas que acreditavam nisso, de menos Estado e mais Estado. Porém, quem ganha a eleição é o candidato Bolsonaro, que até tem um pouquinho disso carregado nele, mas o senhor deve saber que Bolsonaro ganha a eleição porque ele diz que vai matar bandido, né, porque ele quer acabar com o PT e com a corrupção. Tô pegando algumas tags da eleição, assim. Ou seja, no fundo, a discussão entre esquerda e direita, ela sempre vai para essas bases mais... como é que eu posso classificar? Sei lá, ou a minoria, né, ou outras coisas. Como é que o seu discurso entra no coração dessas pessoas que não enxerga a economia como uma coisa primordial nessa discussão? Olha, eu acho que muita gente tem enxergado a economia como uma coisa primordial. Inclusive, o que está se cobrando muito, e ele mesmo no governo atual, o Bolsonaro, já começou a sinalizar que o que vai definir o sucesso ou não da gestão dele vai ser a atuação na pauta econômica, né? Vai ser a atuação numa reforma da Previdência, uma atuação numa maior abertura da nossa economia. Então, acho que isso, na prática, ele já viu que é por aí. Eu acho que no caso do Bolsonaro, mais talvez do que essas questões particulares, o que levou a uma maior votação dele foi porque havia uma demanda muito grande de mudança da gestão petista. As pessoas estavam cansadas com a recessão econômica, com a falta de emprego, com a falta de segurança, né, com a corrupção, e o PT espelhou muito isso durante os anos que teve no poder. Então, acho que as pessoas, ao votarem, disseram o seguinte: eu quero me ver livre do PT. Quem é a pessoa que tem hoje maior probabilidade de ganho, de representar essa mudança, né, a saída do PT? E eu acho que foi por aí, acho que foi menos pelas questões. A pessoa não decidiu se votava no Bolsonaro porque ele ia liberar o porte de arma. Eu não tenho essa percepção. Acho que votou nele porque é o seguinte: ele é o que tem mais chance de derrotar o PT, eu não quero mais o PT. Então, acho que isso é que será determinante, que foi determinante do voto e será determinante na avaliação do governo dele. Acho que ele está consciente disso, né? No final do dia, o que as pessoas querem é ter um emprego, poderem ter a sua casa. No fundo, quando a gente vê, está muito ligado a aspectos econômicos. Né? Sim, então, sim. Eu prefiro continuar apostando nessa linha. Perfeito. Vou falar um palavrão para o senhor, Amoedo. Agora, não quer tem ver? Problema. Palavrão. O senhor vai ouvir o palavrão e vai entender o que eu quero dizer com isso aí. Lucro. É um palavrão para muita gente. Lucro é um palavrão. Tu só consegue obter o lucro se tu tem umas pessoas acorrentadas e pode entrar uma metáfora nessas correntes, né? Por que a palavra lucro é palavrão para muita gente? Eu acho que erroneamente por conceitos errados, porque no fundo é o seguinte: o que é o lucro, né? O lucro nada mais é do que a remuneração de quem está investindo, está tomando risco. O salário é a remuneração do trabalhador que está numa determinada empresa.
e o lucro é a remuneração de quem fez aquele negócio e está tomando risco. Quer dizer, o lucro é fundamental para quê? Para você poder expandir, para você poder contratar mais gente, para você poder investir. E ele, no fundo, vamos dizer, é o retorno da sociedade de que o seu produto ou o seu serviço é razoável. Só tem lucro quem presta um bom serviço e um bom produto. Então, eu acho que o lucro deveria ser admirado, porque, de novo, é a capacidade da gente de gerar riqueza. O lucro significa geração de riqueza que, de alguma forma, será distribuído, ou através de novas contratações, ou dinheiro que é colocar no banco, é emprestado para outros, ou novas aquisições. Então, eu acho que é um erro, se a gente quer ter uma sociedade próspera, se a gente quer combater a pobreza, demonizar a palavra lucro. Né? Ela, no meu entender, é isso. Temos o salário, que é a remuneração do trabalhador, e temos o lucro, que é a remuneração do investidor, ou de quem montou o negócio. Muito colado ao lucro está o empresário. O empresário também é tido em muitas discussões como o cara que vai sugar, né? Que está colocando as pessoas ali para sugar. Entra na mesma explicação? Eu acho que empresário no Brasil tem um problema que é o seguinte: o Brasil, por esse tamanho muito grande do Estado, e tem interferindo muito na iniciativa privada, a gente teve alguns casos de sucesso de empresários que ficaram ricos ou tiveram determinado sucesso. A gente viu alguns deles sendo presos aí recentemente, de empreiteiras e outras empresas, que esses empresários ficaram ricos às custas de negociações com o governo, mas negociações totalmente errôneas, quer dizer, coisas que não eram para ter sido feitas, né? Mas quando você esquece esse empresário, que é a exceção da exceção, e vai para o empresário médio, pequeno empreendedor, mesmo alguns empresários bem-sucedidos, e você enxerga que no Brasil o sujeito, para montar um negócio, tem uma série de dificuldades, desde a montagem da empresa até cumprir todas as legislações que existem, a carga tributária, a complexidade que esse sujeito deveria ser admirado, e no final é ele que está gerando oportunidades de emprego, né? Então, eu acho que, de novo, o empresário que obteve recursos fazendo coisas ilícitas com o governo, esse tem que ser preso, tem que ir para a cadeia, tem que pagar, mas esse é a minoria. E a grande massa de brasileiros que tentam empreender, que é uma massa enorme, montar o seu negócio, cumprir com toda a legislação, esse tem que ser admirado. Amoedo, em que momento da história, tu chegou a citar isso pra gente agora aqui um pouquinho, que momento da história a linguagem, a comunicação da direita, e agora, direita pra gente entender a pergunta, se perdeu? Por que lucro ficou muito próximo de ganância e as pautas da esquerda são mais palatáveis? Por exemplo, para um jovem ela acalenta melhor, ela acarinha melhor. Qual foi o momento histórico? Assim, o que aconteceu para perder esse poder de comunicação e encantar pessoas? Eu não sou um especialista, mas eu tendo a achar que a esquerda sempre viveu de vender sempre muito intenções e não resultados. E a direita foi ineficiente nesse processo de trazer a realidade, de explicar, e talvez tenha havido, muito provavelmente, e esse foi um processo um pouco de resultado disso, falta de lideranças que tenham comprado as ideias mais liberais e tenham feito esse trabalho no passado, né, de explicar corretamente. Felizmente, acho que esse cenário mudou e nos últimos anos a gente tem visto cada vez mais pessoas com ideias liberais ou com ideias de direita, que a gente quiser chamar, explicando isso, colocando isso na sociedade, aproveitando também os exemplos práticos, né? E aí isso tem mudado. Está mudando, acho que rapidamente. Marx atrapalhou isso? Desculpe, mas atrapalhou. Acho que foi mais eficiente no discurso, né? Sim. Bom, indo para... Eu diria que a esquerda teve melhores comunicadores. Melhores comunicadores, exatamente. Se comunicar melhor, né? Exato. Chegar nos corações, digamos assim, né? Com números se consegue isso, Amoedo, porque, na verdade, a gente está feliz quando a gente não tem uma preocupação financeira. E eu estou falando preocupação financeira, não estou falando riqueza.
né? Se eu não tenho uma preocupação financeira, eu tô tranquilo e sereno. Ou seja, todo mundo precisa disso para ser feliz. Eu preciso também de amor, preciso ter de carinho, preciso de amigos em volta. Mas se eu não tô com uma preocupação financeira, a chance de eu estar mais sereno no mundo é assim. Por que isso não foi vendido de uma maneira adequada para chegar nesses corações? De novo, eu acho que foi um problema de estratégia de comunicação. A turma do outro lado foi mais eficiente. Uma turma acho que foi mais técnica, a turma da direita foi mais técnica, se preocupou mais com detalhes, com a tecnicalidade, enquanto que o pessoal da esquerda buscou mais a comunicação, né? Agora, a gente sabe que isso acaba acontecendo, quer dizer, no final, a realidade, os fatos falam mais alto, né? Sim. E os fatos vieram mostrando que aquilo que a esquerda pregava, na prática, não funcionava. Então, surgiu esse momento, e acho que houve esse entendimento também da turma da direita, de que a comunicação é tão ou mais importante do que o fato, e começaram a se mexer. Sim, né? sim. O que é da direita que atrapalha a direita? Talvez conversar com as mesmas pessoas e estar muito voltada para si, né? E ter menos essa preocupação de explicar para os outros, de trazer os adeptos da esquerda, mostrando que as teses da esquerda não vão dar aqueles resultados que são prometidos. Entendi. E o que é da esquerda que tu poderia usar? Já saquei que comunicação é uma coisa, mas digo mais linkado ao conceito lá, mais até marxismo. O que eles usam que seria interessante? O que eu acho que dá para usar deles é mostrar o seguinte, que as nossas intenções, tanto quem está de um espectro ideológico, quem está do outro, as intenções são as mesmas, que é prover uma vida melhor para todo mundo. Isso é o que a gente quer, porque se todo mundo vive bem, as relações são melhores, a qualidade de vida é melhor, é bom para todo mundo, né? Sim. A grande diferença, portanto, não é que eles querem, a esquerda quer o bem e a direita quer o mal das pessoas. A grande diferença é que o caminho para se chegar ao bem de todos é diferente e tem um caminho melhor. Então, acho que é mostrar que não existe essa diferença que a esquerda tanto prega, de que eles estão pensando no bem-estar, no social, e quem está na direita não está pensando nisso. Pelo contrário. Uma maneira clara de a gente entender assim que as pessoas pensam é ver exemplos de vida real. Exatamente. Qual é o país do mundo? Qual é o lugar do mundo que é o mais próximo do que o cidadão João Amoedo acha que o Brasil poderia ser? Olha, tem vários países, mas eu gosto, assim, por exemplo, da Austrália, porque já é um país já de uma dimensão grande, quer dizer, tem liberdade econômica, está há vários anos sem ter nenhum ano de crescimento negativo, as pessoas têm liberdade, vivem bem, então é um exemplo que me parece bom. Baniu as armas recentemente, isso entra na tua lista ou não? Não, eu acho que a arma, assim, eu considero a arma como uma questão de liberdade individual. Acho que as pessoas não acham que a liberação das armas ou o fim do Estatuto do Desarmamento vai resolver o nosso problema de segurança, porque é um problema mais complexo e demanda uma atuação mais forte do Estado. Mas eu acho que as pessoas devem ter direito à posse justamente pela questão da liberdade, né? Sim. E outra coisa, e não criminalizar as armas, né? Acho que a gente acaba, e a gente tem que trazer isso, a gente tem batido muito nessa terra, quer dizer, a responsabilidade é sempre do cidadão. Normalmente a gente fala, mas a corrupção não tem jeito, é o sistema que é assim. Não é o sistema, são as pessoas. E a mesma coisa das armas, tem um assassinato, é a arma. Não é a arma, são as pessoas. Então, acho importante esse alerta, porque senão a gente transfere a responsabilidade para coisas e não transfere para o indivíduo, que ele sim é o responsável pelos atos. O que o Estado de João Amoedo, presidente, ele está num Estado, não sei exatamente se essa é a palavra, onde você estaria, mas assim, como é que o Estado João Amoedo lidaria com a questão das armas? Tem alguma restrição? Não tem? Tem alguma amarra? Não tem? Como é que o Estado lidaria? O Estado João Amoedo lidaria com isso? Não, eu acho que tem que ter restrições, obviamente, tem que ter uma idade mínima, tem que ter alguns critérios, preferencialmente todos eles muito objetivos, né? Mas as pessoas deveriam ter liberdade
de ter a sua arma dentro de determinados critérios e, principalmente, a gente precisa ter um Estado muito eficiente, porque na medida em que, vamos dizer, a responsabilidade tem que ser proporcional à liberdade. Então, na medida em que as pessoas têm liberdade de ter suas armas e fazer uso delas dentro de certos critérios, a responsabilidade pelo mau uso tem que ser também tem que ser forte da mesma forma. Quer dizer, se a pessoa usou de forma indevida, cometeu algum crime, feriu alguém, ela tem que pagar por isso. Então, no Brasil a gente tem um pouco desse problema ainda, porque a gente foi perdendo um pouco de liberdade e ao invés da gente demandar a liberdade junto com a responsabilidade, a gente acabou transferindo um pouco da responsabilidade para o Estado, né? Sim, sim. Então, acho que a gente tem que fazer o caminho inverso. Amoedo, quando surge o Partido Novo, eu sempre quis perguntar isso para ti. É uma pergunta bem pessoal. Eu sei que o Amoedo quer menos Estado, mas eu nunca vi, e desculpa se tu já falou isso aí, tu falando assim, vai acabar o Estado. Qual é o Estado que sobra do João Amoedo? Olha, não dá para acabar o Estado. Eu acho que a gente vive numa sociedade que precisa do Estado em coisas básicas, mas eu diria o seguinte: precisa primordialmente na segurança, na justiça, né, para fazer cumprir as leis, então, e para garantir a segurança das pessoas, e prover 3 coisas além disso, eu acho que são essenciais. Quer dizer, uma educação básica, uma questão de saúde também para as pessoas, e uma renda aí, eu acho que isso é interessante, que a gente dá condição para quem, uma certa rede de proteção para quem está na miséria extrema. Eu acho que isso é um investimento dos outros cidadãos para trazer essas pessoas para a cidadania plena. Então, ele atuaria para mim nessas 3 áreas, quer dizer, uma rede básica de proteção para a pobreza extrema, numa parte de saúde e na educação básica. Agora, o importante é que o Estado, ao prover isso, ele não precisa ser o administrador disso, né? Entendi. Então, ele não precisa ser o administrador da escola, ele provavelmente não precisa ser o administrador do hospital, ele pode usar outros organismos, usar entidades privadas e tudo para fazer parcerias para melhorar a qualidade dessa gestão. A carga tributária no governo Amoedo seria grande? A gente pagaria 40% também? Não, eu imagino que a gente tenha que pagar muito menos do que isso. Idealmente, em torno de 20% a 25%. Não mais do que isso. Entendi. Para acabar, por favor, Amoedo, um personagem da direita, e tu pode catar em qualquer momento da história, que te agrada, que tu olha para ele e fala assim, pô, um pensamento legal, tranquilo, sereno. Quem seria essa pessoa? Eu gosto muito do Roberto Campos, né? Que eu acho que é mais caracterizado talvez como um liberal do que da direita, mas eu acho que gosto muito das ideias e dos conceitos que ele deixou, e que o interessante é que você vê como são atuais, né? Sim. Coisas que ele falou há 20, 30 anos atrás, como são atuais, e acho que quanto que a gente deixou de evoluir por não ter adotado várias dessas ideias lá no passado. E agora uma pessoa de esquerda, Amoedo. Alô? Alô? Agora, voltou. Eu não sei se tu fez esse silêncio por gosto. Não. Perguntei. Não, então... ficou mudo. Eu não vi essa... Então tá, vou fazer a pergunta de novo para não parecer que o Amoedo tá pensando. Uma pessoa de esquerda, por favor, Amoedo, que tu olha e que admira. Uma pessoa de esquerda que eu admire ou que eu admire vai ser difícil. Eu não peguei toda... Era o que? Uma pessoa de esquerda que eu me identifico. Que tu olha e fala assim, pô, essa pessoa é interessante, tem alguns pontos de vista dela são interessantes que eu gosto, e que a gente olhe para ele e fala assim, opa, essa pessoa de esquerda. Tem alguém no mundo? Olha, eu gosto dos que mudaram, né? Assim, uma pessoa que era uma pessoa de esquerda e que ao longo do tempo evoluiu, por exemplo, para citar também aqui um carioca, como eu sou carioca, o Fernando Gabeira. O Gabeira foi um terrorista lá de esquerda, né? Sim. Na época da ditadura, e foi uma pessoa que foi evoluindo para conceitos bastante diferentes do que ele tinha lá atrás. Então, acho que é um bom nome aí. Perfeito. João Amoedo, obrigado pelo papo com a gente aqui. Volte sempre ao Potter Entrevista. Muito obrigado a vocês aí pelo convite. Valeu, até mais. Um abraço, tchau. Tchau.
Temos aí mais um capítulo da atual série, que é a terceira de Potter Entrevista Gaúcha ZH, que é Que Diabos, afinal, são esquerda e direita. A gente tá buscando pessoas nos extremos, no centro, num ladinho esquerdo, num ladinho direito. A gente quer ouvir o máximo possível de pessoas e ver o que a gente tem a tirar. Ouça todos os episódios, mesmo que seja uma pessoa que tu colocou o olho e falou assim, cara, eu não gosto muito dele, não sei se o que ela pensa, eu sei que ela pensa não é tão assim, vai ali, ouve, vai ter alguma coisa interessante, até pra fortalecer daqui a pouco o que você pensa daquela pessoa. Realmente, eu tenho certeza agora que eu não concordo, mas ouça, você pode ver que as perguntas são curtinhas, as pessoas falam bastante aqui, porque essa é a ideia do Potter Entrevista Gaúcha ZH, ouvir as pessoas. Na produção estão Paloma Fleck e Vinícius Moura, na edição, nos sons, né, nessa parte plástica, nota AAA, né, o senhor Carlos Couto. E a terceira temporada, Que Diabos, afinal, são esquerda e direita, de Potter Entrevista Gaúcha ZH, volta a qualquer momento. Continuamos ouvindo, siga com a gente, porque ouvir faz muito bem. Tchau, tchau.